Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Estratégia Cast. Então, hoje a gente tem aqui um novo episódio de reumatologia. Para quem não me conhece, meu nome é Thaisa Moreira, eu sou professora de clínica de reumato aqui no Estratégia. E hoje, o livro que a gente vai trazer para vocês, não replicado, mas com um roteiro adaptado para transformar o conteúdo que a gente tem lá de uma forma muito objetiva e muito dinâmica, é o livro de doenças do osso e da cartilagem, no qual, sem dúvida alguma, a estrela é a osteoartrite, a artrose, a osteoartrose, é ela que a gente vai discutir aqui primariamente, mas a gente vai mencionar algumas outras doenças que são bem incomuns, tanto na vida quanto na prova, mas que eventualmente já surgiram e que valem a menção. Para me ajudar agora nessa tarefa, eu tô aqui com a presença especial da Duda, que vai se apresentar para vocês. Tudo bem, Duda? Tudo certo, gente. Eu sou a Maria Eduarda, sou residente de reumato do HC da USP, que foi onde a Thaisa fez residência também. A gente está bem animado para poder fazer esse novo projeto de podcast para vocês. Então é isso, pra gente não perder mais tempo, bora lá. E a gente vai começar justamente pela osteoartrite. Então, a gente como reumato tende a falar osteoartrite, mas a gente vê muita gente ainda, inclusive bancas, colegas, enfim, usarem os outros termos. Artrose, osteoartrose. Tá errado? Não tá errado. Mas o que a gente descobriu nos últimos anos faz com que a gente tenha preferência pelo termo osteoartrite. E eu sugiro que você comece a pensar nela dessa forma com mais carinho e utilizar o termo, porque cada vez mais a gente vê questões de prova nos quais esse sufixo "it" ele é cobrado na sua aplicabilidade clínica. Então, por que hoje falar em osteoartrite? A gente vai falar um pouquinho mais na fisiopato, mas só para justificar para você. A gente aqui não tem uma doença que é meramente degenerativa. A gente tem uma doença que tem sim alterações ali na composição da cartilagem, mas que também pode cursar com inflamação local. E é essa inflamação local que muitas vezes confunde os alunos, inclusive com artropatias inflamatórias, né? Com artrite reumatoide, com gota, enfim, que justifica o sufixo "it". Então, na prova, você vai encontrar todas essas nomenclaturas, tá tudo certo, mas eu sugiro que você comece a pensar nela mais fortemente como osteoartrite mesmo, até para entender o que a gente vai falar daqui para frente. Beleza? Então, começando sobre epidemiologia, aqui a gente tem uma doença que é classicamente associada ao envelhecimento. E, de fato, o paciente que envelhece, ele vai tendo um colágeno com menos qualidade, um colágeno comprometido na sua função, e que vai levar a uma maior chance de desenvolvimento dessa doença. Então, o envelhecimento é um fator de risco. Mas, osteoartrite não é uma doença que necessariamente acomete só idoso. A gente vai falar mais pra frente, tem causas secundárias que podem fazer com que ela surja em idades mais precoces. Mas, de fato, quando a gente pensa em epidemiologia, são indivíduos, principalmente do sexo feminino, então mulheres, eventualmente homens, já ali de meia idade, principalmente pacientes idosos. E como a gente está vendo, né, o fenômeno da mudança da pirâmide etária, enfim, e o fenômeno do envelhecimento, pacientes vivendo, né, por muito mais do que, sei lá, 80 anos, 90 anos, conforme maior a idade do paciente, maior a chance da gente encontrar a osteoartrite de algum ou mais, né, de um ou mais sítios. Então, de fato, acho que se a gente tivesse que resumir aqui a epidemiologia para sua questão de prova, a maioria delas traz uma mulher pós-menopausa, então normalmente uma mulher após os 40, 45 anos, mas principalmente indivíduos idosos, né? Então, falando sobre os fatores de risco, eu acabei mencionando a idade, que eu acho que é aquele mais classicamente associado, mas tem outros, né, Duda? A começar pelo sexo feminino, enfim, tem outras coisas que a gente deve destacar também, né? Sim, então a gente tem bastante influência do excesso de peso e da obesidade, principalmente quando a gente fala de osteoartrite de membros inferiores, joelho sendo o principal, um pouquinho para quadril também. A história familiar é bastante importante, especialmente quando a gente fala da osteoartrite de mãos, tá bom? Que a gente também chama de osteoartrite nodal. E a gente tem também as causas secundárias de osteoartrite. Então, traumas prévios, algum tipo de lesão de menisco, ou então infecção, alguém que já teve ali uma artrite séptica, por exemplo, pacientes com doença reumatológica que teve por exemplo, uma AR ou uma AIJ e tiveram ali uma inflamação muito importante, podem desenvolver secundariamente uma osteoartrite daquela articulação. Inclusive, quando a gente vê um local, né, um sítio que é pouco comum, a gente costuma justamente pensar nessas outras causas. Então a gente vai sempre se atentar mais para coluna, joelho, quadril e mãos, para osteoartrite primária. E quando a gente começar a fugir muito disso, tornozelo, punho, ombro também é bastante importante para primária, mas
tornozelo, punho ou outras regiões aí, a gente vai pensar mais em alguma causa subjacente para essa osteoartrite. É isso aí. Eu só acrescentaria algumas doenças sistêmicas que também contribuem para a osteoartrite. Então, até pegando o gancho do que a Duda falou desses sítios atípicos, a gente tem doenças como, por exemplo, a hemocromatose hereditária, que pode fazer osteoartrite de articulações atípicas, como metacarpofalangiana e punhos, coisa que a gente não costuma ver. A gente tem outras doenças endocrinológicas, hematológicas, que também podem cursar. Então, diabetes mellitus, por exemplo, é uma doença que está classicamente associada ao maior risco de osteoartrite por conta de alterações no metabolismo, da glicose, da insulina, que também podem levar a uma maior chance de osteoartrite. Então, a mensagem que fica é essa: além dos fatores de risco que a gente trouxe aqui, intrínsecos ao indivíduo, aqueles modificáveis, sendo a obesidade e o sobrepeso principal, como a Duda mencionou, não esquecer da possibilidade de outras doenças, sejam reumatológicas ou não, traumas, deformidades eventualmente congênitas, enfim, que o paciente apresente, que também podem contribuir para uma osteoartrite na sua forma primária, que a gente chama de idiopática, que é justamente essa que acomete articulações tidas como clássicas, né? Então, coluna vertebral, acromioclavicular, nas mãos as interfalangianas, primeira carpo metacárpica, que é a risartrose, quadril, joelho e primeira metatarsofalangiana. Tudo que foge disso, então, a glenumeral do ombro, cotovelo, punho, metacarpofalangiana, tornozelo, pode ser sítio de osteoartrite, mas necessariamente nesses casos a gente tem que pensar em causas secundárias, como todas essas que a gente discutiu, tá? Então, acho que de epidemiologia e já entrando na classificação da doença, isso é o principal. E já em classificação, antes da gente falar de clínica, só para você entender que a forma idiopática primária, ela pode ser localizada quando ela comete até 3 sítios diferentes, mas a gente pode encontrar a forma generalizada, principalmente em mulheres pós-menopausa com histórico familiar positivo. E aí são 3 sítios, mais, né, de 3 sítios acometidos concomitantemente. Então, osteoartrite localizada e generalizada é uma outra classificação que você pode encontrar eventualmente na sua questão de prova. E aí, Duda, tem epidemiologia compatível, tem o fator de risco. Clinicamente, quanto que eu vou pensar em osteoartrite? Então, basicamente, o que a gente precisa é a epidemiologia e os sintomas. É importante a gente notar que a dissociação clínico-radiológica é muito presente aqui. Então, às vezes o paciente tem uma coluna totalmente alterada e tem pouquíssima queixa, ou às vezes até nem tem queixa. E às vezes tem muita queixa e quase não tem acometimento do raio-x. Então, isso é algo bem importante para a gente desapegar um pouco e entender que se o paciente tem os sintomas, que seriam dor, principalmente com o início da movimentação, mas é uma dor mecânica, é uma dor que é precipitada pelo movimento, mas que é realmente mais intensa quando começa o movimento. Pode haver algum tipo de rigidez articular, principalmente rigidez matinal, mas ela é mais curtinha do que nas artropatias inflamatórias, artrite reumatoide, por exemplo. A gente não vai ver 1 hora de rigidez, a gente vai ver 15 minutos, por exemplo. Outra coisa que a gente pode ver é a limitação do movimento, a depender do quanto que aquela articulação já foi realmente acometida por conta da deformidade, né, que pode acontecer. A gente consegue ver também radiologicamente, mas também no exame clínico, principalmente da mão, do joelho, o aumento de volume daquela articulação, os osteófitos, né, que são uma proliferação óssea que a gente vê principalmente no exame clínico das mãos, então a gente consegue ver ali o aumento das interfalangianas proximais e distais, sendo a proximal a gente chama de nódulos de Bouchard e os distais os nódulos de Eberden, tá bom? Então, no joelho a gente pode ver um derrame articular, tudo isso a gente pode ver no paciente com osteoartrite. É isso. Então, pegando aqui alguns pontos que a Duda falou, tudo que ela falou é clássico do quadro clínico da osteoartrite. Então, pensar principalmente naquela dor de caráter mecânico, crônica, progressiva, que pode levar à limitação de amplitude de movimento, limitação funcional. E não se esqueçam que a gente pode ter, sim, sintomas e sinais inflamatórios locais. Então, o paciente pode ter calor local, pode ter derrame articular pequeno. E eu já vi isso cair em questão de prova e recebi dúvida de aluno, falando, poxa, mas se isso daqui tem inflamação local, logo não vou pensar em osteoartrite, porque a osteoartrite é uma doença degenerativa. Não. O que a gente tem na osteoartrite? Quadros devido à interação de genética e de ambiente que levam basicamente a uma insuficiência da cartilagem. A gente tem uma alteração ali na composição da cartilagem, na qual vai predominar uma degradação sobre a formação de uma nova cartilagem de qualidade. E tem várias coisas envolvidas. Colágeno, os condrócitos, que são as células metabolicamente ativas, proteoglicanos, ácido hialurônico, tem muita coisa. Mas o que acontece
Seja por fatores genéticos, idade, sexo, sobrecarga local, enfim, tudo que a gente discutiu, em algum momento acontece esse desbalanço. Passa a predominar a degradação e o que a gente vai vendo? A degradação, a degeneração dessa cartilagem. E aí, fazendo paralelo com tudo que a Duda falou, o que vai justificando o quadro? Você vai tendo a degradação dessa cartilagem e, um parênteses, cartilagem é avascular, é aneural, ou seja, não é a cartilagem que dói. Isso é uma coisa que a gente vê muito paciente falar e não existe. O que acontece é a dor secundária aos outros acometimentos. Ao acometimento do osso que está debaixo daquela cartilagem, o osso subcondral que vai sendo exposto progressivamente. O acometimento de ligamento, de tendão, no caso do joelho, de menisco, da cápsula articular, das outras estruturas que estão ali no ambiente articular. É isso que causa dor e limitação no paciente com osteoartrite, tá? E aí, já fazendo a conexão entre a parte clínica e a radiológica que a Duda falou, então o que a gente tem é justamente isso, nessa tentativa de reparar o dano causado ali à cartilagem, a gente tem a exposição desse osso subcondral, e a gente vai ter a ativação de células locais que vão levar a um estímulo de proliferação óssea, que justifica o osteófito, que é um achado típico, independentemente da localização da osteoartrite, e também aos nódulos, que ela falou, nas interfalangianas, e até a gente tem 2 nomes, né, para essa forma de acometimento de mãos, osteoartrite de mãos ou osteoartrite nodal, justamente por essa proliferação óssea. A gente tem também, por esse comprometimento da cartilagem do espaço articular, uma redução do espaço articular, normalmente assimétrica. A gente tem a esclerose subcondral, que nada mais é do que essa tentativa de regeneração por parte das células locais frente ao dano que foi causado. A gente encontra aquela linha branca realmente bem na borda da articulação. E, por fim, esses 3 são os principais, né? A Duda falou bem. O osteófito, a redução do espaço articular e a presença de esclerose subcondral. Mas, eventualmente, por conta da exposição do osso subcondral, a gente pode forçar líquido para dentro do osso, líquido articular. E aí pode aparecer cistos. Então, esses 4 achados radiográficos têm toda a correlação com a questão fisiopatológica da doença e com essas manifestações clínicas que a gente comentou, tá? Então, lembra de tudo isso, dessa dissonância clínico-radiológica que é muito frequente na osteoartrite. E aí, por fim, não esquecer que ela pode gerar, sim, derrame articular local. Inclusive, tem questões de prova, Duda, caiu até na USP Ribeirão, se eu não me engano, na última prova. É uma questão que trazia um paciente com um quadro que era compatível com osteoartrite de joelho, mas que tinha sinal inflamatório local. E, inclusive, tinha aumento de líquido sinovial que foi colhido. E aí, no líquido, a questão era muito inteligente. Ela perguntava qual era o provável achado nesse líquido sinovial. A gente já vai chegar lá em qual é o achado da osteoartrite. Mas teve aluno que mandou questionamento e perguntou, poxa, mas se eu tenho derrame articular, eu tenho inflamação. Logo, eu deveria ter um líquido sinovial de características inflamatórias. São coisas diferentes. Diferentemente das artropatias inflamatórias que geram inflamação local e sistêmica, na osteoartrite, gente, não há inflamação sistêmica, não há autoimunidade, tanto é que não tem alteração em termos de exame laboratorial, tá? A gente não falou nada de exame laboratorial até agora e não é à toa, é porque não há, de fato. Não espera elevação de PCR, de VHS, de nada disso. Diferentemente da artrite reumatoide, por exemplo, a inflamação ela é localizada e é uma inflamação discreta, e é por isso que o líquido sinovial do paciente com osteoartrite, ele é um chamado líquido não inflamatório. Então, tem o aumento de células? Tem, mas é pouquinho, é de 200 a 2.000 células. Não tem predomínio de polimorfo nuclear, então tem pouco polimorfo nuclear. É muito diferente do líquido sinovial que vocês vão discutir, que a gente vai discutir, na verdade, na aulinha de espondiloartrites, de artrite reumatoide, de gota, que é claramente inflamatório. Então, não confundam, tá? Por isso que eu falei, se você desde o começo já mentalizar a osteoartrite como uma condição que tem, sim, insuficiência de cartilagem, que pode gerar inflamação local, você entende tudo que a Duda falou de manifestação clínica e agora esse achado de exame complementar que é o líquido sinovial, que cada vez mais a gente vê aparecendo em prova e que nem sempre é de conhecimento mesmo dos alunos, né, Duda? Sim, com certeza. Com relação a essa parte, você quer complementar mais alguma coisa? Acho que não, Thaís. Acho que é importante a gente ver realmente esses sinais radiográficos que a gente comentou. Então, redução do espaço articular, a esclerose subcondral e os osteófitos, né, gente? Que são aqueles famosos bicos de papagaio.
Perfeito. E aí, só pra gente encerrar, tem um subtipo da osteoartrite nodal, que é a de mãos, que é erosivo, tá? É uma inflamação local, mas é uma inflamação mais intensa. E nestes locais de interfalangianas, principalmente distais, ela pode gerar erosão. É a chamada erosão em asa de gaivota, tá? É muito característica da osteoartrite nesse subtipo e é o único em que basicamente a gente encontra erosão, tá? Então, só pra explicar que é um subtipo mais agressivo, é um subtipo inflamatório. Para osteoartrite de mãos, tá? Para osteoartrite nodal, para todo o restante, prevalece o que a gente discutiu até agora, sem dúvida alguma. Esse acometimento de interfalangiana distal é algo muito importante para você se atentar se a prova vier descrevendo esse quadro mais inflamatório, porque a gente sabe que na AR essa articulação costuma ser poupada. Então, se tem interfalangiana distal, ou você está falando de artrite psoriásica, em geral, né, assim, na prova, ou então de osteoartrite mesmo. Perfeito. Então, gente, basicamente, exames complementares é isso. O diagnóstico ele é clínico. Então, é epidemiologia e clínica. É claro que normalmente na prática a gente pede uma radiografia, por exemplo, sim. Mas idealmente, se você tem toda essa bagagem que a gente discutiu, não precisaria. Se você tem dúvida diagnóstica, se você está pensando em diagnósticos diferenciais, ou se você acha que tem alguma coisa que não está soando bem, beleza, peça a radiografia simples, a radiografia convencional. Se tem inflamação e você pode puncionar como o joelho, peça a análise do líquido sinovial. Mas isso é para casos específicos, tá? O diagnóstico de osteoartrite, ele deve ser clínico. E uma vez que você faça o diagnóstico, a gente tem que pensar em como tratar esse paciente. E, inicialmente, as medidas, na verdade, que têm o maior impacto em termos de melhora de prognóstico são as não farmacológicas, né, Duda? Exatamente. Então, é importante a gente explicar para o paciente, né, como toda doença crônica, sobre educação e saúde. Outra coisa que é fundamental é perda do excesso de peso, principalmente quando a gente está falando de osteoartrose de joelhos e de quadril também. Então, a parte de aconselhamento de exercício, dieta, isso tudo é fundamental. Exercícios físicos, então, são muito importantes para fortalecimento da musculatura que vai dar suporte àquela articulação. Então, a gente percebe que quando o paciente tem uma dor muito importante na articulação, muitas vezes ele acaba fazendo um desuso, tendo até uma atrofia. É algo que a gente nota bastante no exame clínico. Então, por exemplo, para osteoartrite de joelhos, né? A gente acaba pulando a artrose Não às tem vezes jeito, também. tá na cabeça, não tem como. Mas o fortalecimento de quadríceps é algo muito importante para poder ter melhor controle dos sintomas. E aí, para controle da dor, a gente tem realmente os analgésicos comuns. Nos guidelines você vai ver paracetamol. Aqui a gente tem nossa amadinha de pirona. Não vivemos Felizmente. sem, graças a Deus. Os anti-inflamatórios não esteroidais, os ANES, né? Tem um efeito muito bom, porém a gente sabe que ANE sistêmico a gente não consegue usar a longo prazo, principalmente nesse perfil de paciente. Paciente idoso, paciente policomórbido às vezes. Então, que a gente tem que usar o mínimo possível pelo menor tempo possível. O que às vezes pode lançar mão, que é bastante interessante, é ANE tópico, né? Ótimo, Aquele sim. gelzinho de diclofenaco para articulações Maravilhoso. superficiais. Então, joelho, mãos, ele tem não é um impacto tão grande quanto o ANE sistêmico, mas ele costuma ajudar também. Perfeito, e a gente vê isso caindo em prova, tá? Então teve questão recente de banca grande que trazia ali, né, tratamento de osteoartrite, já cobrando esses conceitos mais atuais. Então, o que a Duda falou é basicamente o que a gente pode aplicar para qualquer paciente. As orientações não farmacológicas, fundamental, tudo que ela comentou, associada a um analgésico simples. Aqui no Brasil, particularmente, a gente sabe que a dipirona tem uma ação, né, analgésica melhor do que a do paracetamol, mas os guidelines internacionais mencionam só o paracetamol, associada a um anti-inflamatório tópico. Então, isso já traz, se usado de forma correta, de forma contínua, já traz um alívio sintomático bem bacana, principalmente para aqueles pacientes que têm quadros não graves, quadros de limitação funcional ainda não tão significativos. Existem algumas polêmicas acerca da eficácia, né, de drogas classicamente usadas na osteoartrite. Então, quando a gente pensa em osteoartrite, a gente logo lembra daquelas propagandas de TV, na internet, que trazem colágeno, condroitina, glicosamina. E cada vez mais os estudos mostram que eles têm uma ação muito semelhante ao placebo. Então, é algo que em grandes estudos, né, em meta-análise, não se justifica. Até por conta do alto custo deles. E, de forma alguma, eles modificam o curso da doença.
Na osteoartrite, gente, não existe droga antirreumática modificadora de curso de doença, diferentemente da artrite reumatoide, por exemplo. Aqui, até o momento, não há nenhuma modalidade de tratamento medicamentoso capaz de evitar a progressão da doença. O que a gente faz é melhorar a sintomatologia, melhorar a limitação, né, a incapacidade funcional e, de alguma forma, tentar alentecer esse processo, perdendo peso, fazendo fortalecimento, enfim. Então, hoje em dia, não há evidências que justifiquem a prescrição desse tipo de medicação. Lembrar que agora partindo para uma outra via de administração de medicamentos, que são os intraarticulares, a chamada viscosuplementação que a gente faz com a infiltração de ácido hialurônico, a gente sabe que ela funciona em Polêmica. alguns pacientes e não funciona absolutamente nada em outros. Então é algo que tem que ser avaliado muito criticamente e que também não encontra um embasamento de literatura com alto nível de evidência, tá? Agora, nas formas de osteoartrite, principalmente joelho, que tem um caráter mais inflamatório, que tem um derramezinho articular, tem uma coisa legal que o reumato pode fazer, reumato, ortopedista, enfim, que é a infiltração com glicocorticoide. Então, de guideline, glicocorticoide sistêmico não está indicado. Na vida real, a gente sabe que, eventualmente, principalmente nesses quadros mais inflamatórios, pode dar uma secada, pode ajudar o paciente. Mas para a prova, pensa nisso. Corticoide sistêmico, via oral, parenteral, enfim, não estaria recomendado, mas para alguns pacientes em específico, a gente poderia fazer a infiltração intraarticular do glicocorticoide. Essa é uma possibilidade. Para casos refratários, gente, tem outras coisas que a gente pode fazer. Então, por exemplo, opioides fracos, como o tramadol, como a codeína, podem ser utilizados, lembrar do perfil de paciente que você está usando, se não tem uma contraindicação, os cuidados que você tem que ter com relação à prescrição dessas medicações, especialmente de uso contínuo. E algo mais recente que eu também já vi aparecer em questão de prova é o uso da duloxetina. A duloxetina ela é um antidepressivo, um inibidor dual da recaptação de serotonina e noradrenalina, que tem um papel muito importante em tratamento de dor crônica. E a gente usa na fibromialgia, classicamente, na síndrome miofascial crônica, e a gente pode usar na osteoartrite. Então, isso é um outro achado para até valorizar aquilo que eu falei, que não é cartilagem que dói, são as outras estruturas que ficam sensibilizadas e que são ativadas. E é por isso que duloxetina pode funcionar nesses quadros crônicos, principalmente pacientes idosos, que às vezes fica ali algum resquício, a gente pode usar a duloxetina. Então, de tratamento medicamentoso e não medicamentoso, acho que é isso, né, Duda? E aí a gente tem que pensar em que cenário a gente vai indicar a cirurgia, a artroplastia, por exemplo, de joelho ou de quadril. Então, quando a gente tem realmente um acometimento muito importante, funcional do paciente, que a gente já esgotou essas tentativas de tratamento, né? A gente pode sim recorrer à artroplastia, mas é importante a gente lembrar que essas próteses, infelizmente, não têm uma duração tão prolongada. Então, pacientes que têm um quadro de osteoartrite importante, mais jovens, muitas vezes vão precisar de mais de uma cirurgia na vida. E essa segunda cirurgia, quando a gente vai trocar a prótese, costuma ser bem mais complicada, assim, localmente para o ortopedista. Então, a gente costuma poupar para quando o paciente já é um pouco mais idoso, já a gente acha que aquela vai ser realmente a prótese definitiva para ele. É isso. Então, gente, basicamente, a artroplastia total de quadril de joelho, quadro refratário ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso, feito bonitinhos por 3 a 6 meses, tá? É dor refratária, é limitação funcional refratária. Hoje em dia, a tendência é cada vez menos operar os pacientes, porque a gente dispõe de informações e de técnicas, principalmente não farmacológicas, que trazem muita melhora, tanto sintomática quanto em termos de prognóstico para esses pacientes, tá? Então, prótese é de fato para esses casos de exceção. E lembra que você está trocando uma articulação biológica por uma artificial que não te exime de ter controle de peso, de fazer fortalecimento, até porque é isso que melhora o prognóstico dessa prótese e da melhora sintomática do paciente. Colocar uma prótese não é igual resolver o seu problema. Inclusive, quando mal indicada, ela pode trazer mais problemas ainda para o paciente e aí rola aquela insatisfação, né, pós-cirúrgica que eventualmente acontece. Sobre o tema, Duda, mais alguma coisa antes da gente encerrar? Não, acho que é isso, a mudança é muito prevalente, é importante que toda pessoa que vai atender aí um pronto-socorro tenha um conhecimento básico sobre isso. E acho que a gente pode então seguir para as nossas pontuações aí sobre outras doenças ósseas. Exato, gente. Então, quando a gente está pensando em doenças do osso e da cartilagem, é a osteoartrite que você tem que dominar, que é o que de fato aparece na sua prova. Mas existem algumas outras condições. E tem uma que, inclusive, eu nunca achei que eu fosse encontrar em prova de acesso direto, mas eu já encontrei uma ou outra questão. E é uma condição que eu só conheci, Thaisa, na residência de reumatologia, não foi nem na residência de clínica, tá? E é a chamada DISH, ou doença de Forestier.
Aqui a gente tá falando de um diagnóstico diferencial da osteoartrite, principalmente da osteoartrite de colunas, já já você vai entender o motivo. Mas aqui a gente tá falando de uma patologia que não é inflamatória, que não acomete o disco intervertebral, não acomete o espaço intervertebral, nada disso. Ela vai levar basicamente a uma ossificação de ligamentos, especialmente no esqueleto axial, então principalmente em coluna, mas também eventualmente na periferia. E são essas ossificações que vão levar a um quadro que é basicamente de limitação de rigidez. Então, eu já trouxe aqui alguns diferenciais com relação à osteoartrite. Osteoartrite, classicamente, a gente vai ter o comprometimento do espaço articular, a gente vai ter alteração radiográfica característica ali na articulação, que a gente acabou de mencionar. Nessa DISH, a gente não tem isso. E o segundo ponto é que na osteoartrite predomina a dor. Já na DISH, a dor é a exceção. Ela pode estar presente, claro, mas o que predomina é a limitação, é a rigidez, porque você vai ter ossificação de ligamento que vai diminuir a amplitude de movimento daquele local acometido. É isso que a gente tem. Existem fatores de risco descritos? Sim. Então, normalmente, pacientes, aqui, homens, diferentemente da osteoartrite, que a gente tem um predomínio em mulher, então, normalmente, homens, adultos, têm idade variável, pode acontecer, inclusive, em idosos, o que, de novo, né, às vezes dificulta o diagnóstico diferencial com a osteoartrite, mas especialmente num cenário de pacientes que têm componentes de síndrome metabólica, especialmente hiperinsulinemia, intolerância à glicose, diabetes mellitus e os outros componentes que estão associados a uma atividade metabólica patológica, né, mais intensa, e de alguma forma isso acaba desencadeando alterações locais em região de ligamentos, em região de ênteses, que são aquelas, né, onde ligamentos e tendões se inserem no osso, que vão levar à ossificação desses ligamentos, né, Duda? Exatamente, então vai ser a ossificação aí da região anterolateral da coluna, né, e a gente vê na radiografia, às vezes a gente vê sem que o paciente tenha até qualquer Sim. sintoma, né. A gente vai ver algo, uma continuidade, assim, de uma linha branquinha em volta da coluna. Algumas vezes, pode haver até alguma dúvida em relação à espondiloartrite axial e Sim. tudo, é um diagnóstico diferencial, mas como a Thaisa bem falou, o quadro de dor é bastante limitado. Quando a gente vê uma dor leve, realmente a parte de limitação do movimento é bem mais importante. E justamente também por isso, o tratamento também é bem mais baseado em exercícios para aumento de flexibilidade, Ótimo, é. para melhora dessa rigidez. Exatamente. E aí, além da parte clínica, né, então, que a Duda falou para diagnóstico diferencial, com relação à osteoartrite, então, além de, na DISH, a gente ter a preservação do disco intervertebral, da conformação, né, da coluna com relação à parte articular, a gente tem os osteófitos, que a gente acabou de discutir, que geralmente são aqueles famosos bicos de papagaio, irregulares, que surgem ali na borda, né, que formam aqueles ganchinhos. No caso aqui da ossificação, é como a Duda falou, normalmente ela é extensa, ela meio que conecta mesmo as vértebras de uma forma linear. Então, normalmente, nessa região anterolateral da coluna, né, à direita do que a gente vê ali da radiografia, a gente vê uma conexão entre as vértebras, o que a gente não costuma ver na osteoartrite, lá é mais grosseiro. E é justamente por conectar as vértebras que a gente faz diagnóstico diferencial com as espondiloartrites de acometimento axial, principalmente a espondilite anquilosante. Então, já recebi no consultório e normalmente é isso. Homem que tem essa radiografia e eles mandam com suspeita de espondilite. Primeiro ponto, epidemiologia, gente. Normalmente, espondilite é homem jovem, de no máximo 20, 30, 40 anos. A DISH tende a predominar depois disso. Então, um homem que começou com um quadro, primeiro, que ele não tem dor de características inflamatórias, que é o clássico da espondilite anquilosante, que começou numa idade já mais avançada, de 50, 60 anos, já não tá com cara de espondiloartrite, né? E na radiografia tem diferença. Porque o sindesmófito, que é a neoformação óssea que a gente vê tanto na espondilite anquilosante quanto na artrite psoriásica, ele é diferente. No caso da espondilite, ele é fino, ele é regular, ele de fato pode levar inclusive a coluna em bambu. Então ele é menos não grosseiro, é que na DISH ele não é grosseiro, só que ele é mais evidente. Você consegue ver essa ossificação de uma forma bem mais clara. Esse branquinho que a gente vê, ele é bem mais evidente. No caso da espondilite anquilosante, forma uma ponte óssea. Então é aquele sindesmófito discreto, leve, que vai conectando. Então isso é um pouquinho diferente. E na artrite psoriásica, normalmente, esses sindesmófitos, eles são mais grosseiros mesmo. Aí é mais fácil de identificar a diferença, porque ele tende a parecer um osteófito, só que mais grosso, com um crescimento mais irregular. Então a gente tem que se valer de clínica e de radiografia para fazer diagnóstico diferencial, tá? O que eu vi cair em prova de DISH é isso que a gente discutiu e
por fim, o que a Duda falou, tratamento aqui, você pode usar assintomático se tiver menção à dor, porque se não tiver, o tratamento base é a reabilitação física, trabalhando em alongamento, fortalecimento para estabilidade de coluna. Lembrando que o segmento mais afetado é a coluna torácica, mas os outros segmentos também podem ser envolvidos, inclusive DISH é causa, por exemplo, de disfagia, se você tiver isso acontecendo na região cervical. Pode acontecer na periferia, quadril, pés, enfim, mas na sua prova, do que eu vi até agora, é realmente esse tipo de formação em coluna torácica, gerando diagnóstico diferencial com osteoartrite e com espondiloartrite. Acho que é isso, né, Duda? Exatamente. Eu acho que a gente pode agora seguir, então, para policondrite. Boa. Então, o que você quer falar sobre policondrite, gente? Tá aqui nesse livro, mas até lá no ambulatório, na reumatologia, a gente atende policondrite no ambulatório de vasculites, tá? E aí a Duda vai contar um pouquinho pra você. Mas como o próprio nome indica, né? Policondrite, aqui ele já traz a cartilagem como algo super importante pra doença, é por isso que a gente pôs nesse livro, tá? Só pra explicar pra vocês. Então, na policondrite, a gente vai ter um quadro inflamatório das cartilagens. O principal vai ser cartilagem nasal e a cartilagem da orelha. Mas a gente vê acometimento também de outras regiões do corpo. Então, a gente pode ter um acometimento muito grave, que é o acometimento laríngeo, tráqueo brônquico, né? Então, essa parte do sistema respiratório também pode ser acometida, e quando acometida é bastante grave. A gente pode ter acometimento ocular, raramente alguns acometimentos articulares também. Então, assim, o foco dessa doença é a cartilagem. E assim, gente, quando ela aparece na prova, costuma ser algo muito, muito florido, muito Sim. escrachado. Então, assim, é uma inflamação na orelha recorrente e vai gerando deformidade, até a orelha em couve-flor. Pode Que causar. lembra de lutador de MMA, enfim, isso é na vida e na prova, tá? Então ele descreve bem essa deformidade, essa inflamação da orelha. No nariz, então, a gente pode ter sangramento, a gente pode ter até colapso do nariz, um nariz em ponte, né? Ah, em cela, Em né? cela, desculpa. Imagina, tem o colapso aqui da região do septo, né? Da ponte nasal, levando ao nariz em cela, que a gente pode ver no Wegener também, né? Exatamente. Então, assim, essa doença, ela costuma ser bastante florida e vem com manifestação sistêmica também. Pode vir com febre, astenia, tudo isso que a gente já falou das outras doenças reumatológicas autoimunes. Gente, perfeito. Assim, policondrite recidivante, eu conto nos dedos de uma mão, acho que uma ou duas ocasiões só que eu vi. Quando foi trazida, ela pode acometer ambos os sexos, mas é isso que a Duda falou, vai trazer um paciente, o nome aqui já diz muito, gente, policondrite. Então, várias regiões de cartilagem acometidas com caráter recidivante, com um claro destaque para a orelha e para nariz, tá? Mas outras também podem ser envolvidas, como a traqueia, o trato brônquico, enfim. Acometimento de cartilagem de forma inflamatória. E eu tinha dito que ela é considerada uma vasculite, porque quando você vai para estudo histopatológico, você vê esse grau de inflamação na parede do vaso sanguíneo, mas ela foge um pouquinho, né, do que a gente vê nas vasculites sistêmicas, enfim, de quadro clínico, com esse predomínio de cartilagem. Só queria destacar que o que eu vi de questão de prova é, além da menção ao acometimento de cartilagem, ocorrência de episclerite ou esclerite, que, como a Duda falou, doença ocular, acometimento ocular, ele também é possível. E aí, o que eu trago de experiência de vida real, atendi 2 pacientes com policondrite, um deles era um quadro muito clássico, exatamente esse que a gente descreveu, com esclerite e com a orelha inflamada, de caráter recidivante, parecia orelha de lutador de MMA. E um outro foi um caso bastante grave, em que tinha o acometimento ocular, o acometimento de cartilagem, mas também de traqueia. Levando a queixas respiratórias, o paciente que eu até tive que levar para o hospital das clínicas, enfim. Mas o que você tem que saber de policondrite recidivante, gente, é isso, nada mais. Não precisa saber critério classificatório, não precisa saber sobre detalhes de manifestações clínicas outras. É o básico da doença reumatológica, com foco mesmo na cartilagem. E tratamento, alguma dúvida de que é corticoide? Não, né? Normalmente, doenças que têm esse caráter imunomediado, inflamatório sistêmico, o corticoide cai muito bem. Então, é basicamente pra vocês já terem ouvido falar. Se aparecer na sua prova, você mata uma questão difícil, que dificilmente outras pessoas vão acertar, a não ser no chute, mas zero necessidade de profundidade aqui, né, Duda? Com certeza. E aí a gente depois pode acabar associando imunossupressores para poupar o corticoide dos malefícios dele a longo prazo, né? É isso. E para encerrar, a gente falar um pouquinho sobre a osteonecrose asséptica. Osteonecrose isquêmica. Que outros nomes tem, Duda? Tem vários, né? Pra ONA. Tem alguns outros termos que o pessoal usa. Eu uso muito osteonecrose asséptica. vascular. Vascular, isquêmica, asséptica, é isso. Uhum. Tem várias definições que vocês vão encontrar, mas normalmente a gente apelida como ONA. Qual é a ideia por trás dessa doença? De novo, a gente volta ali pro nome. Osteonecrose, necrose óssea. Então, nessa afecção,
que é incomum na prova, mas mais comum do que a policondrite e a DISC, viu? A osteonecrose, basicamente por alterações isquêmicas locais, por alterações na circulação sanguínea local, vão levar à morte celular e à necrose de parte do osso. É isso, o próprio nome ele já traz. Então, o componente isquêmico avascular traz claramente essa fisiopatologia e o quadro é asséptico é justamente porque aqui não tem associação com infecção, não é, por exemplo, uma modalidade ou algo semelhante a uma osteomielite, em que a gente pode encontrar focos, enfim, ali de necrose óssea, não é isso, não tem infecção. O que a gente tem é um comprometimento do suprimento sanguíneo para determinadas regiões do osso e devido à isquemia, a gente pode ter necrose, morte celular nessas regiões. E pensando na ona, Duda, ela pode acometer basicamente qualquer osso, mas existe um sítio preferencial, né, que é qual? Sim, a cabeça do fêmur é É. realmente, assim, o sítio que a gente mais vê. E isso justamente guia a clínica na maioria das vezes. É uma dor aqui em região de virilha, em região de quadril, que o paciente começa a se queixar. É mais comum em pacientes que têm alguns fatores de risco. Então, algumas coisas gerais, como gravidez, etilismo, tabagismo, podem precipitar, mas o que a gente vê muito como reumatologista é o uso de glicocorticoide, né? Além disso, doenças hematológicas, principalmente anemia falciforme, também precipitam bastante. Na prova, gente, o que eu já encontrei? Basicamente, essa associação é especialmente com, fora da reumato, né, primeiro, com etilismo, com infecção pelo HIV. Já vi menção a alterações disbáricas, sabe? Doença de mergulhador, coisas nesse Uhum. sentido. E além da hemato, que super lembrar de anemia falciforme, na reumato, gente, lembra de lúpus, tá? Lúpus, algumas questões de prova cobram a osteonecrose asséptica em associação com lúpus. Por atividade de doença, a gente não entende muito claramente, mas provavelmente por conta da facilitação de fenômenos tromboembólicos locais, né, e mais extensos, tanto no lúpus quanto na SAF, você tem ali uma predisposição e claramente no lúpus o uso de glicocorticoide agrava. Então, normalmente a questão de prova traz como pano de fundo uma paciente lúpica, porque ela tem a doença por si só, que é um fator de risco, e o uso do glicocorticoide, gente. Então, de fatores externos, se eu tivesse que destacar para a prova, etilismo e uso de corticoide, tá? No caso do corticoide, pode ser dose baixa, mas usada por tempo prolongado, a gente já tem demonstração de que isso é danoso, e é claro que quanto maior a dose, maior a chance disso de fato acontecer. Então, a epidemiologia é essa, e o quadro clínico que a Duda mencionou. Dor, quando a gente tá falando da cabeça do fêmur, principal sítio, dor. Inicialmente, né, uma dor mecânica na região da virilha, topografia da articulação coxo-femoral, que vai progredindo. E aí, não só em termos de dor, mas de limitação também, né, Duda? É uma causa quando você vê, por exemplo, um paciente jovem que tá evoluindo com uma dor local, com uma limitação, tá mancando, não tá conseguindo mobilizar o quadril, a gente tem que pensar em osteonecrose da cabeça do fêmur. Sim, sim. E a gente vê, inclusive, pacientes que precisam de cadeira de rodas, às vezes vem até de maca no Sim, ambulatório por conta disso. E aí a gente precisa ter realmente essa suspeição muito aguçada, né? E é importante a gente lembrar que para diagnóstico precoce a gente precisa fazer a ressonância. perfeito. Não adianta a radiografia simples, ela vai sim mostrar alterações, mas depois de um quadro mais avançado, Hum. que muitas vezes a gente já não vai conseguir atuar com uma melhora tão significativa. Então a gente precisa da ressonância realmente para poder fazer esse diagnóstico mais precoce. E a radiografia, quando mais tarde for alterada, a gente vai ver realmente um colapso muito importante da cabeça do fêmur, uma Sim. deformidade assim muito grande, que ela fica realmente achatadinha, meio eh, disforme, assim, Tem o sinal do irregular, né? crescente, né, que é justamente porque a gente imagina aquela imagem esférica, né, da cabeça Exato. do fêmur. Ela deixa de ter essa esfericidade, tem essa deformidade, esse achatamento, e aí aparece o sinal do crescente, que em prova, eu nunca vi menção muito clara a isso, o que ele cobra mais é exatamente o que a Duda falou. Ressonância magnética como padrão ouro, especialmente se você quer fazer diagnóstico precoce, é o exame mais sensível, mas quando ele fala de radiografia, colapso ósseo, que é basicamente o que a gente viu, colapso da articulação, né. Uhum, com certeza. E aí, gente, com relação a tratamento, infelizmente não há muito que a gente possa fazer. É claro que, idealmente, tirar todos os fatores precipitantes possíveis. Assim você atua ali na progressão da doença. Mas, em caso em que você não fez diagnóstico precoce, especialmente nesses que já têm alteração radiográfica bem estabelecida, a gente vai trabalhar com reabilitação. Com fisioterapia, seja com analgesia local, com ganho de amplitude de movimento, tentativa de manter funcionalidade. E em caso em que houve o colapso o comprometimento da articulação de uma forma total,
cirurgia deve ser considerada realmente para substituição daquela articulação. Sintomáticos, se necessário, e lembrar do papel do corticoide nisso, tá? Então até levem isso pra vida. A gente subestima e fica pensando muito, é catarata, glaucoma, diabetes, mas tem outras complicações musculares que a gente tem que lembrar. Osteoporose induzida por glicocorticoide e osteonecrose asséptica são complicações que todo reumatologista e clínico também, gente, porque clínico também prescreve corticoide. A gente sempre tem que ficar atento, né? Mais alguma particularidade da onda, Duda? Acho que sim, a gente pode usar raramente a cintilografia quando a gente Sim, tem verdade. alguma contraindicação à ressonância, um paciente que de repente já tem uma prótese contralateral, um marca-passo, alguma coisa que a gente realmente não tenha como. Mas realmente o padrão ouro é a ressonância. E acho que é isso, a gente precisa realmente se atentar, porque o corticoide, apesar de ser um queridinho, Sim. ele infelizmente tem muitos efeitos colaterais que são importantes aí nos danos ao longo da vida do paciente. Exatamente. E é isso, gente. A gente encerrou aqui a nossa passagem, né? A nossa aula audiovisual sobre o livro de doenças do osso e da cartilagem. A gente destacou bem, o que você tem que saber daqui é osteoartrite. Tem que conhecer a doença e abrir a cabeça para ir além daquela questão degenerativa e lembrar desses outros comemorativos, clínicos, radiográficos que a gente comentou. Questões de tratamento que também tiveram uma mudança significativa nos últimos anos, com atualizações. Então, no nosso material tá tudo super bonitinho. A gente recomenda que vocês vejam imagens lá, tá? Imagens, por exemplo, nódulos de Eberden, de Bouchard, imagens de radiografia. Então, é interessante que você acompanhe isso no livro. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui no fórum, vai lá no meu Instagram, @prof.thaisamoreira, a gente vai responder com todo o prazer do mundo. E eu espero que tenha sido proveitoso, que você tenha aprendido, desmistificado um pouquinho, principalmente a questão da osteoartrite, e que a partir de agora, ao menos se você algum dia, né, encarar numa questão de prova, ver na vida, DISH, osteonecrose asséptica, policondrite recidivante, já saber, opa, já ouvi falar, sei mais ou menos do que se trata, e aí com certeza você vai tá aí na frente da concorrência e como médico também você vai conseguir agregar muito mais para o paciente. Alguma mensagem final, Duda? É isso, gente. Foque na osteoartrite e o restante é um diferencial para você. Com certeza. Então, um grande beijo. A gente Bons espera vocês estudos. Tchau, tchau. nos próximos podcasts. Beijão. Tchau, tchau.